Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Schulay e Black Mirror. Vamos continuar a nossa querida saga. No vídeo passado eu contei um pouquinho da história do Charlie Brooker para vocês, como se deu a ideia da série, a carreira dele, as inspirações. E nesse vídeo vamos começar com o primeiro episódio da primeira temporada, o tão aclamado episódio Hino Nacional, ou conhecido como o episódio do porco. E, Bônus Geeks, antes de mais nada, meu muito obrigado pelo apoio de vocês. Chegamos a 1.500 inscritos. Vamos lá, de inscrito em inscrito a gente vai chegar aos 10 mil, se Deus quiser. Então, vamos abaixar as notificações desse seu celularzinho ou desse seu notebookzinho. Aumenta o volume, deixa seu like, confere a inscrição, indica esse vídeo para os seus amigos e bora falar de Hino Nacional. It's been confirmed that Susanna, Duchess of Beaumont, has been kidnapped. Starting the 4th of December on 4. No dia 4 de dezembro de 2011, foi ao ar no Channel 4 o primeiro episódio de Black Mirror, o episódio National Anthem, ou Hino Nacional, escrito pelo criador da série Charlie Brooker e dirigido pelo Otto Bathurst. O episódio National Anthem começa com um casal deitado ali na sua cama da madrugada quando toca o telefone e ali o homem se desperta e atende, a ligação, e você descobre que ele é, na verdade, o primeiro-ministro da Inglaterra, ou mais conhecido ali como Michael Callow. Ali, o Michael Callow ele recebe uma ligação informando que a princesa Susanna, uma princesa muito querida pela população, uma princesa engajada com redes sociais, com causas humanitárias, falam até que ela é a princesa do Facebook, ela foi ali sequestrada. Então ali o Michael começa a passar por um grande processo para tentar resgatar a princesa antes que eles tenham que pagar pelo seu resgate. E na verdade, Geeks, esse pedido é completamente absurdo, porque o que os terroristas exigem como troca para salvar ali a princesa... Eu se confundo, eu falo Susana, é Susana, né? É Susana. O que eles exigem para salvar a princesa Susana nada mais é que o primeiro-ministro tenha uma relação sexual ao vivo com um porco. É o quê? Sim, Geeks, o nosso querido Charlie Brooker aqui começou já com o pé direito com Black Mirror, mostrando ali toda a sua acidez. Esse episódio ele é baseado, na verdade, em dois aspectos, um deles da vida real e um fictício. O primeiro real, ele foi inspirado na controvérsia Gordon Brown. Geeks, esse Gordon Brown ele foi primeiro-ministro britânico entre 2007 e 2010, logo depois do Tony Blair. E ele foi conhecido como um ministro indeciso, que mudava de opinião conforme a opinião pública. Ele teve um tratado em Portugal que quando ele chegou para assinar, ele não tinha ali a opinião pública foi contra, e ele ficou ali de assinar um não. Então, assim, o Charlie Brooker, acredito eu, utilizou esse fator do peso da opinião pública na questão de como isso afetava as decisões ali do primeiro-ministro ou não, como plot para esse episódio, e também no ponto fictício de uma série de HQs meio gore, Fabulous Furry Freak, que tem uma inspiração porque um dos personagens que era um policial, ele tinha uma tara de fazer sexo com porco. Então, vistas essas inspirações do Charlie Brooker, você já pode esperar ali todo aquele seu tom crítico, conspiracional, podemos assim dizer, porque Geeks, durante esse episódio, Black Mirror mostra que é uma série que veio para chocar. Porque logo de cara você vê ali no Michael Callow um certo espanto. Porque logo de cara ele questiona, tá bom, esse vídeo foi postado no YouTube, foi removido? Não foi ao ar? Ninguém tá sabendo? Não quero que nenhum canal publique isso. E isso mostra, Geeks, como que a nossa percepção hoje em dia da realidade, ela tem sido diferente da que a gente tinha tempos atrás. Não sei se vocês lembram dos pais de vocês, ou quem puder comentar, mas na época da Guerra Fria, da ditadura, as informações elas eram totalmente camufladas, elas eram maquiadas. Os jornais não conseguiam ali, de fato, noticiar o que acontecia no dia a dia. Muitas coisas eram descobertas através de boca a boca, ou através de jornais populares, mas os canais tradicionais de televisão e de rádio e de jornais impressos da época não conseguiam notificar tudo, porque muitas vezes eram obrigados a se calarem. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal do Município. Como de fato acontecia. Já nesse episódio, o Michael Callow ele tenta fazer isso. Só que hoje, Geeks,
Hoje em dia não dá. Caiu no YouTube, caiu na internet, já era, se tornou público. Porque assim que eles tiram o vídeo do ar, outras 6 cópias já são disponibilizadas e eles tentam ali forçar as emissoras de TV a não divulgarem o vídeo. E aí, Geeks, uma coisa muito legal que eu peguei que começa a acontecer é as pessoas começam a viver ali o dia a dia delas, elas começam a ficar sabendo que foi publicado um vídeo nas redes sociais com o sequestro da princesa Susana. Só que, Geeks, a maioria fica assim, isso é fake, imagina, YouTube, não vou levar em consideração, vamos colocar ali no acho que é CNK o canal, depois eu corri se estou errado aqui, eles colocam ali no canal procurando pela notícia e não tinha, então eles começam a questionar se isso era de fato verdadeiro ou não. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, quantas vezes vocês não viram algum amigo de vocês comentando uma notícia e vocês não correram para algum canal de televisão, algum veículo de internet ali conhecido de vocês para validar se aquela informação era verídica ou não. E vocês só acreditaram quando de fato vocês assistiam ali a notícia em primeira mão. Quem não lembra dos famosos plantões da Globo, que ali sim você tinha certeza de que uma tragédia tinha de fato acontecido. Então, Geeks, o Charlie Brooker nos mostra aqui nesse episódio que hoje em dia as notícias elas chegam primeiro nas redes sociais, chega no WhatsApp, chega no Facebook, chega no Instagram, chega no Twitter, mas a gente ainda tem muita dúvida, principalmente hoje em dia com fake news bombando para tudo que é lado, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, então a gente vai assim dar o nosso voto de credibilidade quando algum canal, jornal, portal de internet de nossa confiança corrobora a informação. Aí sim, aí a tragédia aconteceu, aí a princesa Susana foi de fato raptada, porque assim, o canal ele tenta esconder essa informação, eles fazem uma reunião ali de pauta, né, para definir o que queriam fazer ou não, eles tentam esconder porque a gente vai ganhar benefícios do governo, só que quando eles descobrem, já foi noticiado em TVs do mundo inteiro, e eles estavam atrasados, aí não teve jeito, eles tiveram que noticiar, aí a população começou a acreditar que havia sim um problema e a princesa do povo tinha sido sequestrada. E Geeks, uma coisa legal é que quando assim começa a dividir com as reações das pessoas, então a gente tem um casal ali que tá deitado, a namorada, a esposa ali vai trabalhar, o cara fica ali na TV acompanhando, você tem um pessoal ali, não sei se é num hospício ou num hospital, tem um outro pessoal num pub, e Geeks, a maioria fica com essa sensação, mas o que tá rolando? E começa, é muito legal isso em Black Mirror, havia trechinhos de televisão, e uma dessas notícias, prestem muita atenção, dizia: a agitação de Carter Bloom foi fechada 3 semanas antes devido a teores polêmicos. Controversial agitation exhibition at the Tate Modern closes 3 weeks ahead of schedule amid criticism. Isso na hora, ó, passa totalmente batido, mas isso é revelador para o episódio. Reparem, quem não reparou, assiste de novo, você vai ver esse trechinho logo ali no começo, antes da NHK, da emissora, noticiar que eles estão passando uma outra coisa nada a ver, e essa é uma das notícias, de que essa agitação de Carlton foi cancelada 3 semanas antes. Então, Geeks, o que acontece? Fica nítido que hoje em dia, com a internet, não tem mais como se cancelar uma notícia. Hoje a internet tem um poder muito grande, e inclusive uma grande dificuldade de se rastrear as fontes dessas notícias. Durante todo episódio eles tentam ali descobrir de onde vem o sinal, fizeram um upload de 64 megas às 3 da manhã, o único lugar que fez isso é no centro abandonado, e quando eles chegam eles já tinham sido enganados, e a pressão começa a aumentar ali no Michael, porque ele se vê, o tempo está chegando, 4 da tarde ele tem que fazer ali a relação sexual com o porco, e nada vai dando certo. O pessoal do time dele ali de assessoria tenta de fato ali criar um plano B, e aí eles contratam um ator pornô para fazer ali a simulação, e eles colocam aquela touca de chroma key para que o rosto do primeiro-ministro fosse colocado ali para que ele não fosse exposto. Só que na hora que o cara tá entrando ali no estúdio de gravação, uma pessoa reconhece ele, tira uma foto, e de novo, isso se propaga pelas redes sociais, propaga pelo Twitter, e aí o que acontece? A farsa é descoberta. E Geeks, outro ponto muito interessante que foi colocado nesse episódio é a questão da opinião pública, porque ali no começo, quando a princesa Susana tá sequestrada, a opinião pública é do tipo, a gente entende a sua situação, a gente entende, e a gente não é a favor que você faça sexo com um porco, então a opinião pública não queria que o primeiro-ministro passasse por isso. Então ele estava meio que blindado pela opinião pública, e tudo em cima, redes sociais, Twitter, hashtags e afins. Só que quando descobrem essa farsa do governo, chega um novo vídeo para a estação de televisão com um dedo da princesa Susana.
e dizendo, ó, vocês tentaram enganar a gente, se vocês não enganarem, se vocês enganarem, vocês serão punidos. E ali, vocês pausarem o episódio em determinado momento, segue uma série de exigências que fala que tem que ser filmado com uma câmera móvel, que a câmera tem que estar a todo momento em movimento para que não seja de fato uma montagem, que o primeiro-ministro tem que executar o ato sexual até o final, então não pode parar em nenhum momento. A transmissão tem que ser ininterrupta e o som também não pode ter nem comentário, nem trilha sonora, nem qualquer tipo de efeito. Tem que ser o som ali, de fato, do primeiro-ministro e transmitido por todas as emissoras às 4 da tarde. Então, quando esse dedo da Princesa Susana é enviado, a opinião pública muda, assim, instantaneamente. Em questão de minutos, as opiniões já falam não, porque ele tem que fazer isso, porque a culpa vai ser dele, porque ele não pode carregar esse peso. Começa a entrevistar pessoas nas ruas e a opinião pública muda, assim, com um passe de mágica. 2 pontos aqui são interessantes, Geeks. O primeiro deles é que a Jane, que é a esposa do Michael, ela tenta ali todo momento persuadi-lo a não fazer isso. Tipo, meu, você não precisa passar por isso. Olha a exposição que você está nos gerando. Porque é isso, né? Você tem toda a questão da pressão nacional, pressão do império, da família real. A rainha liga pro Michael. Só que você tem a questão também familiar, ele tem uma vida pessoal. E a esposa tenta ali a todo momento persuadi-lo, fazê-lo mudar de opinião. Mas Giggs, ele tá tão envolvido com a situação, ele tá tão envolvido ali com o caos, que ele não consegue lidar com isso. Outro ponto legal é a personagem da Malaika, que ela é a líder ali da equipe de televisão, e ela começa a usar de chantagem sexual ali com um dos membros do time do primeiro-ministro para conseguir informações privilegiadas. Só que antigamente, né, se falava o quê? Vai jantar, eu tenho uma noite. Só que hoje em dia a gente fala muito em nudes. Então ela ia pro banheiro correndo, tirava um nudes, mandava para ele e ela conseguia informação privilegiada. Só que o tiro sai pela culatra, porque ela tenta chegar ao local do sequestro primeiro, que todas as emissoras, quando ela chega ali no local, ela consegue ir exatamente aonde estava a suposta princesa, só que ela chega do outro lado da polícia. Então quando a polícia vê que era uma mentira, que era um boneco, eles olham por fundo e vê que ela tá lá, eles acham que ela é a criminosa e ela acaba tomando um tiro de acidente. Então, nossa, foi uma cena perturbadora. E Geeks, aqui nesse momento você fica, cara, não é possível, alguma coisa vai acontecer. A polícia vai encontrar alguém, ou é uma pegadinha, ou é uma zoeira, ou a princesa se sabotou, alguma coisa vai mudar, vai ter um plot twist aqui, para que de fato isso não aconteça. Só que estamos falando de Black Mirror. Se vocês acham que esse episódio é perturbador, vocês vão ver os próximos, porque o tempo passa e nada vai acontecendo, nada vai tendo solução. São mais de 18 milhões de views do sequestro da princesa e 10 mil tweets sobre o assunto. A pressão em cima do Michael é gigantesca. É chegada a hora, ele tem que cumprir o ato sexual com o porco. E aí você fala, tá, lascou. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E Geeks, aqui vai um mérito pro ator que faz o Michael Callow, Roy Kinnear. Roy Kinnear, pra quem não sabe, ele fez ali os novos filmes do 007, ele era um dos times ali que ficava supervisionando o 007, e ele também fez um personagem envolvido com o Frankenstein na Penny Dreadful, que é aquela série de terror. E Geeks, muito legal a participação do Michael Callow, do Roy Kinnear, porque nesse momento, quando ele vê que não vai ter jeito, ele vai ter que de fato consumir o ato com um porco, o sentimento dele de vergonha e de ao mesmo tempo incredulidade, de vou ter que passar por isso. E todo o ambiente que é criado, desde o pessoal falando, olha, a porca tá sedada, ela é gentil, a equipe é reduzida, e ele ali andando a caminho, suando. Olha, de verdade, você sente que ele tá de fato passando por aquilo. Então, palmas pro Roy Kinnear, de fato, mandou benzaço nessa cena. E aí vem uma das grandes características do Black Mirror, né, que são seus famosos plot twists. Porque, Geeks, aqui, enquanto o nosso Michael tá lá consumindo o ato ao estilo Lars von Trier, né, que eles falam muito ali no momento do episódio, que ele ia ter que fazer igual o Lars von Trier faz nos filmes, a princesa Susana aparece no meio da cidade. E, Geeks, que legal você ver a cidade inteira parada, como se o mundo, né, o Reino Unido, tivesse de fato parado todas as atividades para ver o primeiro-ministro consumindo o ato com um porco. E aqui é muito legal você ver que tem um grupo de jovens, né, adultos, que estão no pub, bebendo cerveja, assim, comemorando. Primeiro-ministro vai transar com o porco.
E Geeks, o que a gente não vê de pessoas hoje em dia zombando de situações sérias? Tem gente rindo do coronavírus, tem gente fazendo festa ali, uma galera, a gente viu no carnaval, dando risada, curtindo à toa, como se nada tivesse acontecido. Impeachment, as pessoas fazem piada, as pessoas riem o tempo todo, as pessoas se reúnem para celebrar grandes acontecimentos. E é muito interessante a gente ver, né, um ponto de que como o Black Mirror traz a questão de que esses grandes acontecimentos preenchem as vidas das pessoas. As pessoas estão tão acostumadas àquela vida rotineira, um pouco vazia, que quando acontece algo que sai da rotina delas, quem não lembra do 11 de setembro? Quem não lembra onde estava, o que estava fazendo, o que estava assistindo, quem contou primeiro, onde assistiu? Todo mundo lembra, porque foi um momento muito marcante. Então todo mundo para, assiste, celebra, ri, e até certo momento vem um aviso de que, olha, não assistam, as cenas a seguir são fortes. Vem um bip assim, ensurdecedor e as pessoas continuam assistindo, tentam desligar e falam, não, vamos assistir até o final. E de fato isso acontece. E aí, Geeks, o grande plot, a princesa Susana foi solta meia hora antes do ato. Ou seja, ele não precisava ter feito nada daquilo. Não era um grupo terrorista, não era o IRA, não era o ETA, não era Estado Islâmico. Na verdade, o grande responsável por isso foi, lembra daquele Carlton Bloom? Lá no começo do episódio, que eu falei que a peça dele lá tinha sido descartada 3 semanas antes? Ele usou da tecnologia para criar uma obra de arte, mostrando como as pessoas se isolam ali para ver esse tipo de acontecimento e esquecem do que está ao redor. Ele solta a princesa antes porque ele sabia que ninguém estaria na cidade, que o primeiro-ministro ia consumir de fato o ato, o dedo não era dela, era dele. Olha que interessante, Geeks. E quem descobre tudo isso é ali a assessora dele. E quando ela descobre, que ela percebe que tudo aquilo foi em vão, ela decide não contar para o Michael a verdade. Porque se ela conta para ele o que aconteceu, imagina como vai ser a reação dele. E ele tá detonado, Geeks, assim, babando, sujo, chorando, uma mistura de lágrima com baba, com ranho, com tudo. Muito bem bolado. E você se sente perturbado. Esse é o sentimento que você fica, porque você tá vendo que foi tudo em vão, que tudo aquilo que aconteceu porque as pessoas ficaram presas numa tecnologia, não observaram o que de fato estava acontecendo ao redor delas, né? Então, uma coisa que Black Mirror faz bem, além dos plot twists gigantes, é as cenas pós-crédito, e conforme passando os créditos, coisas vão acontecendo, e ali se revela que esse Carlton Bloom, ele se suicidou, isso aparece, tá, Geeks? Em determinado momento das reações da pessoa, aparece um cara que inclusive foi aparecendo em outros momentos do passado, assistindo tudo ali acontecendo, aparece ele com a mão enfaixada assim, um dedo, já enforcado com uma cadeira caída, com um banquinho. De fato, assim, ele concluiu o que ele queria, ele passou a mensagem que ele tinha que passar, e ele cumpriu a sua missão de criar a sua obra de arte. E aí dá um salto temporal, 1 ano se passou, e aí, Geeks, outro ponto que é maravilhoso, como nós nos esquecemos, a mesma rapidez que nós criticamos, nós esquecemos. Porque 1 ano se passou, o primeiro-ministro tá lá de boa na lagoa, jogando futebolzinho numa escola, a aprovação dele lá no alto, tudo indica que ele vai conseguir ali se reeleger. A princesa Susana, grávida, a primeira aparição dela, depois do anúncio da gravidez, também super tranquilona, a vida que segue, todo mundo rindo, todo mundo brincando. Só que aí tem um ponto, quando o Michael, ele posa ali com a esposa na escola, né, e tá tudo bem, tá super feliz, tá com a esposa dele, ele chega em casa, ele vai falar com a Jane e ela simplesmente sobe as escadas. Porque isso destruiu o casamento dele. Então isso mostra, Geeks, que apesar da gente esconder isso da opinião pública, apesar de a gente esconder fatos das pessoas, apesar de a gente mostrar para o mundo que não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, há consequências severas, graves e irreversíveis na vida pessoal de pessoas que passam por esse tipo de trauma. Vocês viram o impeachment da Dilma, por exemplo, vocês têm uma noção do que deve ter acontecido na vida pessoal, íntima? Ninguém sabe. 2 semanas depois estava todo mundo rindo, comentando futebol, Big Brother, enfim, qualquer tipo de acontecimento as pessoas esquecem. Tudo que está acontecendo ao redor, passou uma semana, próximo, e ninguém mais lembra. Um grande exemplo disso são políticos que são reeleitos ali, são presos com dinheiro na cueca, presos com o mais bizarro caso de corrupção possível, e na próxima eleição ninguém mais lembra e reelegem os mesmos nomes. Então assim, Geeks, a crítica social de Black Mirror aqui é espetacular, é fantástica. Se você assiste e você se sente mal, porque é uma série que fala sobre o futuro, que na verdade está mostrando o nosso cruel presente. E Geeks, esse episódio teve uma grande repercussão no Rotten Tomatoes, ele tem 100% de aprovação, olha isso, uma nota 100 no Rotten Tomatoes, o que é algo extremamente raro.
E eu aqui pensando que nota dar pra esse episódio, é muito difícil pra mim dar essa nota, porque Black Mirror, como vocês vão ver nos próximos episódios, tem um nível de qualidade altíssimo, então eu acho injusto dar 10 pra todos os episódios, por exemplo. Não seria correto. Então eu fiquei pensando, cara, mas esse episódio, assim, ele é um... Como posso dizer? Ame ou odeie. Tem muita gente que não quis assistir Black Mirror depois que viu esse episódio. A audiência na Inglaterra cai do primeiro pro segundo, porque muita gente ficou perturbada. Então eu fico pensando, é um episódio fantástico, como eu disse, mas tem 2 pontos aqui que eu tiraria meio pontinho, que é essa questão de, poxa, é o primeiro episódio, né? Será que vale a pena você chocar dessa forma e você correr o risco de perder a audiência? Tudo bem, né? A gente tem que sair da mesmice, mas achei pesado. E o fato de que quando você assiste Black Mirror, todo mundo fala, é uma série futurista. Isso é tão Black Mirror, é o futuro. Esse episódio na verdade, é o único de toda a série que ele é zero futurista. Zero. Tem uns episódios que são 0,1, mas esse é totalmente zero. E, Geeks, isso é até passado. Se vocês pegarem eleições aí de 6 anos atrás, isso já aconteceu. Então, por esse motivo, por ser um episódio do passado e por ter causado aí uma grande cisão entre telespectadores, eu vou dar a nota 9 para Hino Nacional. Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Mas antes que vocês me taquem pedras, não significa que o episódio é ruim, pelo amor de Deus, ele é fantástico. Mas existem episódios melhores dentro de Black Mirror e eu vou mostrar para vocês. Pode até ser que eu dê 10 para mais de um, mas eu não posso sair distribuindo 10 para todos. Bom, Geeks, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou muito legal de fazer. Deu muito trabalho, mas os próximos ainda vão dar mais trabalho, porque esse primeiro ainda não tem aqueles famosos easter eggs de Black Mirror que vocês vão ver ali na frente. Então é um episódio de início, de padrão, porta de entrada para essa grande e maravilhosa série. Então, eu peço aqui para vocês, comentem, debatam, indiquem para os seus amigos. Me falam, vocês ficaram perturbados com a cena do porco? Vocês assistiram? Aliás, algum de vocês não continuou assistindo Black Mirror por causa disso? Ou tem alguns de vocês que já sabiam, assistiram os outros e não viram esse até hoje, justamente por saberem que era tão perturbador assim? Então, comentem, dialoguem comigo, deixem seu joinha, aquele abraço e até o próximo vídeo. 15 milhões de motivos. Eu acho que é isso o próximo vídeo. Então vamos nos ver lá. Um abraço!